Fala aí, minha rapaziada, fala aí, minha galerinha. A gente está começando aí hoje o Toques Esportes número 9. Hoje a edição completa, né? Porque agora nós temos uma novidade no meio de semana, a edição compacta do Toques Esportes. Hoje nós vamos para a edição completa, aquela de 1 hora, com várias pautas, vários assuntos, e estamos com o time completo aqui hoje e tem surpresa aí daqui para frente. Então recebo primeiro o nosso amigo, nosso querido Baby, o porquinho, Marcelo Wagner. Boa noite, craque Marcos e amigos. Sempre na retaguarda da defesa da melhor seleção de craques comentaristas desse país. É sempre um prazer. Valeu, valeu. Nosso próximo bigodinho querido, Titinha Baiomi. Salve, rapaziada. Mais um final de semana aí. Um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Boa noite aí a todos. Terceiro, nosso rolo da Turma da Mônica. Fala, Joãozinho, beleza, meu camarada? Salve, craque Marcos. Boa noite, meus companheiros. Boa noite a todos aí. Tô gostando das suas inovações aí. Obrigado, é tudo pensado no momento, você sabe disso. E que por último, o cara mais pistola do DF em turno, Matheus Takahashi. Tudo bem, meu querido? Boa noite, Marcos. Boa noite, Tito, Marcelo, João. Vamos partir para mais um programa e vamos ver o que mais você vai inventar de falar de mim, dessas botarias. Rapaz, eu vou pensando aqui na hora e eu falo, certo? Começando pelos jogos de sábado. Primeiro, um dos jogos que deixou a desejar um pouquinho, né? Decepcionou. Talvez especialmente aqueles que pensassem mais no Grêmio como um time que levasse a vantagem. Vamos começar falando sobre Grêmio e Corinthians. Então já vou pedir a participação do nosso craque Tito Baiomi para ele falar. Tito, eu quero que você me diga o seguinte: o que faltou para o Grêmio ganhar um jogo? E o Coringão, mais do mesmo sempre? Faltou para começar, né, o Diego Souza não bater aquele pênalti, porque puta que pariu. O cara que já pipocou na frente do Cássio inúmeras vezes, não dá para bater aquele pênalti daquela forma ridícula, né? Ele quis tirar do Cássio, que tem 2 metros de altura, e tirou do gol. Quase foi um lateral aquele pênalti cobrado. Para começar pela arbitragem, né, que foi absurda a marcação do pênalti e o lance do Corinthians também, que o Jô até falou que não entende futebol, se não for pênalti, parece que ele não entende, porque também não foi pênalti, né, o juiz acertou em uma e errou na outra, mas assim, pensando que você tem VAR, você tem um critério do juiz. Se o juiz marca um pênalti daquele, ele tem que marcar o outro, né? Mas, na minha opinião, nenhum dos dois foram. O Corinthians, mais uma vez, apresentando um futebol porco, que sem conseguir... só é dominado o jogo inteiro e precisa do Cássio para salvar um empate sem gols. O Grêmio... A gente nunca sabe o que esperar do Grêmio, né? É um time que tem atuações maravilhosas num jogo, péssimas em outro, aí fica aquela incógnita de quando o Grêmio vai jogar bem, quando o Grêmio vai jogar mal, que parece que ele não tem um jogo mediano, assim, um padrão de atuação que a gente pense, pô, como era o Flamengo do ano passado, né? A gente sabe que vai jogar desse nível, até também como são os times do Diniz, né, que sempre vai tomar gol, sempre vai estar na pressão. Calma, que o São Paulo é assunto para daqui a pouco. Eu vou deixar você criticar o Fernandes. Calma. Vou passar a bola aqui primeiro. Não, só finalizando, então acho que é isso. O Grêmio, a gente nunca sabe o que esperar dele e ontem foi um jogo ruim, assim. De maneira geral, foi fraco. Vou passar a bola aqui para o Joãozinho para ele falar: João, o Grêmio perdeu a principal referência dele, né? O Everton Cebolinha. O PP vem assumindo o protagonismo, um bom papel, né? Se renovando ali, mas vai demorar um pouquinho, né? Até o PP se tornar um jogador, obviamente, pronto para assumir esse lugar do Everton Cebolinha. Eu acho que o Everton Cebolinha, ele sai deixando não é nem um buraco ali naquela ponta do Grêmio, ele deixa um rombo, porque por mais que o PP seja um jovem promissor, e na minha opinião, ele tem muito futebol para desenvolver e pode mostrar ser um grande jogador,
ainda está muito longe do Everton, que já era um jogador muito pronto e fazia chover aqui naquela ponta do Grêmio, né? E acho que o Grêmio tá vai sentir cada vez mais essa falta do Cebolinha. Inclusive, o PP entrando no lugar do Grêmio, acho que pode ser conversa para daqui a pouco, na próxima pauta que a gente vai ter. Pode ser pauta para daqui a pouco mesmo. Matheus, Grêmio com a defesa muito forte, provavelmente a melhor do Brasil hoje, com Walter Kahneman e Pedro Jeromel. Mas vale lembrar que o Grêmio gol arrastado do Fluminense na primeira rodada, com um gol do Diego Souza. Empatou com o time reserva, na verdade, do Ceará, mas não conseguiu ganhar do frágil Corinthians, eu diria, sem o Fagner, por exemplo, na defesa. O Corinthians que tinha tomado uma virada do Atlético Mineiro na quarta-feira. Pois é, isso mostra o tanto que o futebol do Grêmio tá perdendo aquele ritmo que tinha de uns tempos atrás, pelo menos até o ano passado, ou até mesmo até o início desse ano, perdendo simplesmente o rendimento diminuindo bastante, né? Pelo menos o jogo contra o Fluminense eu achava até que o Grêmio poderia ter feito mais 1 ou 2 gols. Acho que ia apostar com o time reserva contra o Ceará é um negócio muito estranho, na minha opinião. A menos que ele esteja pensando em tentar fazer o time sentir menos o ritmo dos jogos, da frequência de jogos do brasileiro. E contra o Corinthians realmente faltou capricho. Realmente faltou muito capricho, faltou saber passar da defesa do Corinthians, que ainda assim é uma ainda defesa sólida. Ainda é sólida, mesmo com todos os defeitos que tem. E, bem, é isso. O Grêmio, e sem falar que, se pegar o histórico de jogos entre Grêmio e Corinthians, tem sido um histórico, tipo, de ver praticamente tem um gol nas partidas. 0x0 é constante, né, Matheus? 0x0 constante ou 1x0 pro Grêmio, assim, geralmente. Então, chega a ser horrível. Marcelo, desculpa, eu queria te ouvir. O Corinthians é um grande catado, com os outros tentando se virar em meio a jogadores que não têm dado o que podem dar. Talvez podemos trazer assim. Eu queria, primeiramente, dizer que, assim, ok, eu imagino que todos os corintianos aceitaram essa mudança, né? Nós vamos trazer um técnico moderno que vai implementar um novo estilo de jogo e nós temos que ter paciência, né? Mas o Pepe Nunes conseguiu a proeza de querer ter um esquema novo e dar menos de 10 finalizações em 2 jogos. Aí era melhor deixar o Carille logo. Então, porque, enfim, se era para ser um futebol diferente, ofensivo, deu 4 chutes no gol contra o Grêmio. 4 chutes no gol contra o Grêmio, assim. Eu não entendo, de fato, assim, se você quer mudar o estilo de jogo do time e a torcida vai entender que vai demorar, tudo bem. Mas o estilo de jogo não está sendo visto, né? Como você próprio falou, está sendo um catado de alguns jogadores que às vezes jogam, às vezes não, né? Enfim, como o próprio amigo, muito apático, o Matheus Vital, enfim. Cabe Bozelli e Jô jogando juntos? Era a pergunta que era feita pro Carille ano passado também, né? Que insistiram muito para ele. Tem que botar o Bozelli e o Jô, tem que botar o Bozelli e o Jô. Eu acho que o Thiago Nunes precisa fazer alguma coisa para, assim, ver o time que a gente viu dele, do Paranaense em campo, a gente vê aquilo em campo, né? Se for preciso botar 2 atacantes, eu acho que o Jô não é um cara lento, é um cara que tem mobilidade, daria para jogar ao lado do Bozelli, né? Enfim, e fazer alguma coisa para ter alguma dinâmica nesse meio de campo, né? Principalmente. No ano passado se falava, só pra gente corrigir, muito do Bozelli junto com o Wagner Love, né? Era O jogo voltou agora. Isso. Esse ano, o que não dava é que os dois ficavam no banco e jogavam o Gustavo. Aí tá de brincadeira, né? Aí realmente não tem condição. Não tem condição, não. Saudações aos torcedores colorados por falar nisso já. Daqui a pouco vamos falar sobre o Inter. Mudando um pouquinho sobre esse jogo, só um comentário antes da gente mudar. Jogadores do Corinthians reclamaram muito do possível pênalti que o Tito comentou, que de fato poderia ter mudado o ritmo do jogo se fosse marcado e convertido, mas de bola tá faltando, e tá faltando muito para o Corinthians. Sobre faltar bola, mas vencer, João, Flamengo, jogou arrastado, não fez aquela partida tão boa, mas venceu. Marcos, acho que o que a torcida ficou de indignada no último jogo, esse sentiu até um certo alívio, porque da forma como estava jogando, eu, pelo menos, eu fiquei com um medo constante, assim, de acabar tomando um gol, porque
Você vê que os jogadores, no mínimo, estão muito longe da forma física ideal. O Bruno Henrique, que foi tão elogiado ano passado, cara, não está produzindo absolutamente nada. Uma dificuldade de conseguir se movimentar, de conseguir achar um espaço na defesa, absurda. O Gerson está com dificuldade de ter aquela mesma dinâmica que ele tinha, aquela mesma movimentação que ele tinha. Você vê que todos os jogadores estão com uma certa dificuldade. Um ou outro consegue ainda aparecer bem, fazer um jogo ok, assim. Mas de forma geral, todos os jogadores estão muito longe da forma física ideal. Mas o que eu vi nesse jogo, de ponto de vista bom para os flamenguistas, é, pelo menos em questão, a formação tática, o posicionamento dos jogadores já, na minha opinião, é o ideal, aquele, em teoria, um 4-2-2-2, mas acho que o Domi ainda tem muita coisa para ajeitar e muita orelha para puxar. Tito, algumas semanas nós falamos que o Flamengo poderia sentir falta, né, dessas algumas semanas preciosas sem jogar, enquanto o time de outros estados ainda estavam terminando os estaduais ou ainda nem terminaram os estaduais, é bom que se diga. Você acha que o Flamengo está sentindo essa falta de ritmo? Eu acho que o Flamengo, além da falta de ritmo, que eu acho que não é o fator principal, é o tempo que ele ficou sem um técnico, né? E como foi comprovado a partir do jogo do meio da semana, a falta de ritmo de jogo, que parece que foi uma questão de conformismo dos jogadores, né? Eles voltaram. Quando o Domi chegou, que eles voltaram a treinar, a se pesar, a treinar no sentido de exigência, né? Porque no tempo que o interino ficou lá, os jogadores tomaram conta e não treinaram. A principal, acho que é isso. Acho que o Flamengo tem tudo para voltar para um caminho vencedor. Inclusive, tem um jogo perigosíssimo no meio de semana agora contra o Grêmio, que é o pior jogo que o Flamengo poderia ter nesse momento, né? Um time que é estruturado, apesar dos seus vacilos e do ano passado, o Flamengo ter passado o carro em cima do Grêmio, esse ano foi um momento muito ruim, assim, para esse confronto. Marcelo, o Tito trouxe alguns fatos aqui, como comprometimento, algumas possibilidades, comprometimento, até o peso de alguns jogadores do Flamengo. Tem jogador do Flamengo aí com um pouquinho mais de peso, né, no ataque? Disso a gente entende, né? Opa! É isso, né? Assim, inclusive, fazendo a piada, né? A gente não sabe mais se é ele ou se é o sósia em campo, né? A gente já tem dúvida se é o Gabigol ou é o Gabigol que tava jogando, né? Mas, assim, eu acho que o problema físico pesa muito, assim, também. Eu não sei se o momento ou nervosismo, por exemplo, o Gabigol nesse jogo contra o Curitiba, ele perdeu gols que ele não costuma perder. E fazer jogadas, assim, imbecis, como ele não costumava fazer, ele fez nesse jogo, né? Nessas 3 rodadas, né, Marcelo? Ele perdeu gols, assim, de frente pro goleiro, que no ano passado era 3, 4 gols na conta dele. E na canhota. Da perna boa ainda, né? Enfim, mérito também pro Wilson, né? Naquela bola cara a cara que ele teve com o Gabigol, que foi muito bem também. Mas eu acho que, enfim, essa questão, como a gente falou no programa, afetou profundamente o Flamengo. Acho que a questão do ritmo de jogo, mas é isso. O meu grande receio é o Domi não conseguir lidar não só com o peso dos jogadores físicos, né? Mas com o peso dos jogadores dentro do elenco, né? Enfim, lidar com as estrelas de Gabigol, de Bruno Henrique, que parece que não se entendem no ataque, né? Com o Gerson, que joga com uma morosidade no meio, né? Eu acho que ele tá tentando dar uma nova função pro Gerson, mas o Gerson tá muito moroso, demora muito para passar a bola, muito devagar, e acho que é basicamente isso. Taka, queria te ouvir. Curitiba comecei com 3 derrotas, né? E o próximo jogo é esse Corinthians em Itaquera, que a gente falou tão mal, mas o Corinthians é como favorito, óbvio, jogando em casa. O Curitiba é um dos grandes candidatos a cair, de fato? Tem provando isso? Não, os primeiros 3 jogos é o maior exemplo disso. Nem mesmo jogando no Couto Pereira tem ajudado o Coritiba nessa forma. E pelo menos do que eu vi do Coritiba, tem sido um time que parece estar jogando
tá jogando bem mal, tá jogando como se estivesse cansado, como se não soubesse o que fazer. E até, por exemplo, esse jogo contra o Flamengo, até só para falar um pouquinho do Flamengo também, eu senti que o Flamengo jogou um pouquinho semelhante ao início do segundo tempo contra o Atlético Goianiense. A diferença é que o Atlético Goianiense era um time muito mais oportunista e que aproveitou melhor as falhas do Flamengo do que o Coritiba, por exemplo. O Coritiba acabou tendo um jogador expulso, prejudicou o resto do jogo e com certeza vai fazer falta contra o Corinthians. O melhor que eles podem fazer é, sei lá, ou talvez o Barroca tentar tirar um truque da manga e tentar tirar algum ponto do Corinthians na arena. E pelo menos eu acho que esse início de campeonato já está mostrando o que a gente vai ver do Curitiba. O jogador expulso foi o René Júnior, que por acaso é um jogador do Corinthians. Eu não sei nem se contratualmente ele poderia jogar contra o Corinthians. A gente conhece muito como cartão amarelo proposital, né? Agora expulsão proposital nunca ouvi falar. Fala, Titinho, rapidinho, para te ajudar. E só aquele breve comentário de sempre, né, que não pode faltar. Eu me pergunto também como é que treinam Thiago Maia e Pedro Rocha, porque assim, eles não jogam com ninguém, né? Em momento nenhum eles mostram para que eles foram contratados, e ressaltar também a boa atuação do João Lucas, que assim, a cada 2 partes é uma atuação que você pensa, pô, esse cara tem futuro, e aí a segunda costuma ser um desastre. Vamos ver na próxima. É isso aí. Eu queria ouvir agora, terceiro jogo da noite, o clássico, né? Palmeiras e Goiás, do maior Verdão no Brasil aqui de Goiânia, contra o Verdão de São Paulo, né? Eu queria ouvir uma convidada especial nossa. Ela tá pronta aí, João, já? Queria ouvir agora, para falar sobre o Palmeiras, a nossa palmeirense ilustre. Tá aí, João? Tá pronta já ou ainda não? Tá chegando. Queria ouvir sobre falar do Palmeiras, a nossa querida Jade, nossa palmeirense doce aqui, que vai participar, uma participação especial do programa. Jade, pode falar o que você quiser sobre o Palmeiras, sobre a falta de futebol, sobre o Vanderlei Luxemburgo. É o seu momento, só você vai falar. Falta de futebol? Tu já começou mandando uma, né? Opa, aqui já é papo reto. Então, deixa eu ver. Eu acho que a gente tem que traçar a linha do que está acontecendo com o Palmeiras desde o final do ano passado, né? Porque foi uma troca ali de técnicos desnecessários, ao meu ver. E não ajudou em nada, só confundiu ainda mais a equipe. E aí, com a entrada do Luxemburgo, eu acho que ela está mais organizada, mas eu acho que o Luxemburgo também não representa nenhuma novidade para o time do Palmeiras. E eu acho que o elenco é bom. Uma das coisas que eu tenho gostado de ver é a confiança que ele tem dado para o Gabriel Menino e para o Patrick de Paula no meio de campo, porque eles são da base, e o Palmeiras antigamente tinha gastado milhões aí contratando, e eu acho que não precisa, sabe? Às vezes tem que confiar na base do time mesmo. Tô chateada, lógico, 4 empates, os últimos 4 jogos empatados. Eu acho que o Luxemburgo faz algumas alterações durante o jogo que não fazem sentido algum. Parece que ele está testando, e ele não acha um caminho, não achou ainda. Eu acredito que o Palmeiras vai continuar competindo ali, estando lá em cima nas classificações, assim que o campeonato engrenar. Só que eu acho que a gente vai continuar tropeçando até encontrar um caminho, até o Luxemburgo encontrar um caminho. O Palmeiras ainda não conseguiu vencer nenhum time da Série A esse ano, né? E muita gente bota a culpa, assim, no técnico e na diretoria, ainda mais do que o técnico. Você acha que a diretoria do Palmeiras e o Gagliotti, o presidente em si, tem tanta culpa assim quanto os torcedores falam? Eu acho que eles não inovam, sabe? Eles trazem técnicos, contratações que não são inovadoras. E a gente tem condições de inovar e não faz. E eu acho que um problema é da diretoria também. Só que eu acho que o time não se sente motivado ainda. Enfim, ele não encontrou o caminho certo ainda, mas é um bom elenco, no geral. Poderia estar fazendo bem melhor, né? Podia, ter condições. Minha pergunta é, você acha que o Palmeiras só vai encontrar um caminho certo depois da demissão do Luxemburgo, que vai acontecer nesse campeonato? Eu não acho que ele vai ser demitido agora. Pode ser que sim, se as coisas não mudarem, provavelmente. Mas eu acho que tem que trazer um técnico que realmente mude as coisas, porque Mano Menezes,
não mudou nada. O Luxemburgo também não vai mudar. Oswaldo Oliveira. Eu acho A gente tá torcendo para a demissão do Luxemburgo lá para a 10ª rodada. Até lá, acho que vai ficar tudo bem. Tá bom, vamos acompanhar então. Marcelo, Matheus, perguntinhas para Jade, vocês têm alguma? Eu queria fazer uma pergunta, até que o título agora falou de técnico. Primeiramente, saudar a Jade. Há um bom tempo a gente já não se vê, né? Só se vendo agora. E também tem a questão, se cair o Luxemburgo, seja depois do próximo jogo ou daqui uma semana ou duas, qual é o melhor nome que você acha que poderia assumir o Palmeiras para fazer esse time funcionar do jeito que ele deveria funcionar e brigar pro título de novo? Será que tem o melhor nome? Se tem um bom nome. É porque eu não conheço grandes nomes de técnicos. Eu sou torcedora do Palmeiras, assisto os jogos do Palmeiras e não sou aquela pessoa que fica pesquisando. Mas, por exemplo, quando falaram do nome do Sampaoli para substituir, eu fiquei alegre, porque seria uma mudaria ali. Eu queria que fosse um técnico de fora, ou que tivesse um futebol novo, sabe? Que nem o Sampaoli, por exemplo. Pois é, e o Palmeiras podia pagar um Sampaoli da vida também, né? Marcelo, alguma pergunta ou não? Queria dizer boa noite para Jadinha primeiro, tudo bom? Jade, eu queria que você falasse primeiro como torcedora e depois como uma torcedora realista. Qual é a sua expectativa esse ano para o Palmeiras? Do jeito que tá, eu acho que vai ficar no meio da tabela. Não vai rebaixar, porque eu acho que tem os outros times aí que estão fazendo bem pior. Mas se a gente continuar do jeito que tá, minhas expectativas é ficar ali no meio, não sofrer muito, também não acreditar muito. Libertadores, mas não tenho muitas expectativas, a não ser que aconteça algo, porque eu acredito no elenco, acredito nos meninos que entraram agora. No último jogo teve o Wesley, que eu fiquei tipo, nossa, talvez algo aconteça, mas enfim. Mas não são expectativas muito, sei lá, que eu esteja muito animada, mas eu acredito ainda que alguma coisa pode mudar. Jade, queria agradecer a sua participação, uma salva de palmas para você aqui, certo? Obrigada. Valeu demais, deitou. Chama o seu nefasto namorado aí de volta, por favor. Ele tá aí. Obrigado. Para a gente fechar esse assunto do jogo, Matheus, eu queria te ouvir sobre Goiás. O Goiás perdeu meio time e conseguiu segurar o Palmeiras tranquilo no Allianz Parque. Se perdeu meio time, tá se virando como pode. Tirando a garotada, trazendo o time C. E o time não tá desapontando, né? Até mesmo a derrota para o Atlético Paranaense perdeu só por um gol. Muita gente achava que ia ser uma lavada. Claro que o Goiás, se continuar essa situação, pode acabar perdendo pontos preciosos que podem acabar condenando o time à segunda divisão, né? Mas ainda assim é louvável, tanto que os jogadores do Goiás têm se empenhando para conseguir bons resultados e até conseguir um empate, mesmo o Palmeiras com todos os seus defeitos, sendo limitado pela cabeça do Luxemburgo, conseguir um ponto na arena, né? Isso não é algo para qualquer um também. Empatar no Allianz Parque. A menos que você seja o Ananias do Sport também, né? Mesmo o Palmeiras sendo feito um jogo horrível. Marcelo, para a gente não ficar repetitivo e falar mais do mesmo, ficar falando do Sampaoli, falando do jogo do Atlético Mineiro, hoje pelo menos o Atlético teve um jogo mais difícil, né? Ganhou mais apertado. É isso, né? Nosso grande Gordiola botou a casa fechada ali contra o Atlético Mineiro, né? E teve um jogo difícil, mas isso só deixa claro, assim, como o Sampaoli, para mim, é um ótimo técnico que consegue realmente pensar situações de jogo, de ver que o Ceará tá fechado e mudar para isso, tanto que conseguiu, né? Fez 2 gols no final, poderia ter feito mais, mas ficou no 2-0, que foi um resultado tranquilo. O Ceará também não ameaçou muito, né? Mostra também que, apesar de ter ganhado a Copa do Nordeste, não é um grande time, não é um time que, como alguns pintaram, viria para brigar por uma coisa mais alta no Brasileirão, de repente. E é isso, o Marrone fez os 2 gols e foi um jogo seguro, né? Foi um jogo seguro, apesar da vitória ter vindo no final. O Atlético jogou para ganhar e o fez. Tito, o Sampaoli mostra uma característica que nossos técnicos brasileiros não mostram,
que é criar alternativas com o time que tem, né? Então a gente vê muitos na Europa, jogadores de posição, começando o jogo de uma forma, terminando de outra. A gente vê o São Paulo usando muito o elenco, deixando todo mundo motivado e tendo o mais importante, que são variações. Com certeza, assim, uma coisa que eu gostei muito também na entrevista pós-jogo do Sampaoli é que ele falou que ele não tem um 11 inicial que vão começar os jogos. Ele falou que estuda o adversário, caso a caso ele seleciona o time titular, durante o jogo ele vai pensando em que substituições fazer, e é uma coisa que eu particularmente bato sempre na tecla, assim, e o Flamengo até queimou um pouco minha língua no ano passado, porque não variava os 11 iniciais, mas o time pensar o técnico pensar uma formação para o time de acordo com o adversário, com que estilo de jogo você quer apresentar. O Sampaoli parece que assim, é muito acima da média dos técnicos que estão no Brasil. É um cara que não sei como veio parar no Brasil, né? Porque como a Europa não deu crédito para ele, eu estava até fazendo uma analogia com o Bielsa nesse sentido, que tipo assim, nem para um time de menor expressão o São Paulo conseguiu ir, não foi convidado a trabalhar e tal, e fica aquela questão, né? Por que o Palmeiras deixou o São Paulo ir embora, assim? O São Paulo está muito acima da média. A questão do São Paulo, é aqui uma opinião pessoal, ele é técnico do Sevilha, né, antes de assumir a seleção argentina, e vai muito na ideia de ele ter feito uma Copa do Mundo horrorosa, o time da Argentina horrível, passando de fase daquele jeito ridículo, então perdeu um pouco de espaço na Europa. Mudando um pouco de jogo, Joãozinho, Vascão, 2 jogos em casa, 6 pontos, muito obrigado, 2 vitórias. Chega a surpreender? Acho que dá para dizer que sim, pelo menos para mim, eu que não acompanho tanto assim, o Vasco, né, até porque sou flamenguista, então não sou muito fã de ficar vendo o jogo do Vasco, até porque antes era muito feio, acho que... Mas agora você é um comentarista. Exatamente, é diferente agora, né? Mas eu tava vendo o jogo de São Paulo, eu fiquei surpreso, assim, apesar do São Paulo ser o time com mais posse de bola, atacar mais, o Vasco durante vários momentos conseguiu pressionar bastante, teve trocas de passe interessantes, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo ficou mais pro contra-ataque mesmo. Mas assim, o Vasco se mostrou, tá se mostrando um time, na minha opinião, surpreendente, assim, eu não imaginava ver o Vasco jogando tanto que tá jogando, em comparação ao que a gente viu no Carioca, né? Porque o Vasco que a gente viu no Carioca foi um time horroroso, pavoroso. Horroroso. Era ruim de ver mesmo. Assim. Dependia inteiramente só do Cano, né? Ele fez 2 gols hoje, mas exatamente. No Carioca Abel era só Braga, né? Abel Braga fazendo isso. Matheus, queria te ouvir. A gente tanto falou do São Paulo, que era bom ofensivamente e ruim defensivamente. São Paulo em 2 jogos fez 2 gols só. E sendo que o gol de hoje saiu lá aos 50 do segundo tempo com o Kingenaldo de pênalti. No pênalti que tem gente que jura que não foi, o VAR foi, voltou, foi uma bagunça, né? Pelo menos foi a repercussão que eu tive. Não cheguei a acompanhar tanto esse jogo porque alguém inventou que Figueirense e Cruzeiro tinha que acontecer domingo às 4 da tarde no meio de uma rodada do Brasileirão. Enfim. Mas é isso. Isso mostra um pouco tanto que o São Paulo ainda precisa melhorar um pouco defensivamente e sair daquela mesmice de ficar atacando 35 vezes para depois no final fazer um gol de pênalti e ainda sofrer 2 gols do mesmo jogador e acabar saindo derrotado. E isso que o São Paulo é sempre aquele com ele que tem, era um time que pode muito bem brigar lá em cima, mas que não pode ficar perdendo pontos assim. Tá certo que tá jogando que apesar da situação do Vasco, o Vasco ainda é um time de camisa. Tava jogando num campo que, tipo, é sagrado pro Vasco, então eles se esforçam ao máximo para não sair derrotado de lá. Mas, ainda assim, o São Paulo não pode ficar perdendo esses pontos, mesmo sendo na terceira rodada. Não pode ficar perdendo esses pontos. Os pontos na terceira rodada é o mesmo que na última. É verdade. Marcelo, eu queria te ouvir. E aqui queria que você comentasse sobre 2 jogos. O primeiro, o segundo gol do Vasco no contra-ataque, mostrou mais uma vez a bagunça defensiva que era o São Paulo, com o Cano sozinho dentro da área, praticamente ele e o goleiro.
E o Celão também queria que você comentasse sobre o Bahia. Bahia que, assim como o Vasco, tem 6 pontos, 2 vitórias. Eu queria, assim, claro, deixar primeiro os elogios ao trabalho do Ramon, tem se mostrado algo diferente do que tinha jogado o Vasco, né? Um time que tem priorizado também a posse de bola, né? E sair jogando e atacar o adversário. Só que a gente tem que dizer também que quando você olha, enfim, o jogo como um todo, o Vasco chegou 4, 5 vezes no gol do São Paulo também. E fez porque o São Paulo é um time muito incompetente defensivamente. Mas o Vasco chegou 4 vezes no gol do São Paulo. Tem que se dizer isso, assim, que o elenco do Vasco é realmente limitadíssimo. E acho que o Ramon pode surpreender, porque já mudou a tônica do jogo do Vasco, né? Mas ainda precisa melhorar muito. Ainda precisa melhorar muito, né? Enfim. Sobre o Bahia. Sobre o Bahia, é isso, né? O Bahia foi um time que chegou mal, né? Pela derrota na Copa do Nordeste. Era um time que estava voando na Copa do Nordeste. Perdeu a final pro Ceará daquela forma, né? E eu imaginei, todos imaginamos que ia começar o Brasileirão em baixa. Mas, assim, esses 2 últimos jogos, o time jogou bem, né? O Roger se recuperou um pouco. E o Bragantino, que eu achei que enfim, seria um pouco mais consistente nesse começo, né? Vai ter um começo não tão bom no Brasileirão. Enfim, e vai questionando de fato a capacidade do time de realmente ficar na Série A, né? Como muitos colocam, né? E os elogios ao Bahia. Não, é basicamente isso. O Bahia fez a obrigação, né? Venceu os 2 jogos que teria de ganhar. Em casa, fez lá 6 pontos contra o Curitiba e contra o Red Bull. Então, fez o que tinha de fazer. Passando já para os jogos da noite, vamos começar pelo Fluminense. E aqui eu queria ouvir o Tito. Tito, Nenê, com seus quase 40 anos de idade, sempre preciso nas penalidades, fez 2 e deu a vitória para o Fluminense. É isso, né? Não tem nem muito o que comentar. O Fluminense, o Nenê é um grande batedor de pênalti, o Marcelo Lomba nunca foi um grande goleiro, fica fácil, né? E também só um brevezinho comentário sobre o que o Marcelo falou do Vasco. O João não aguenta. Mas é a tônica dos jogos do São Paulo, né? O Vasco chegou 4 vezes 2 gols. Não tem um jogo de São Paulo que seja diferente, né? O time chega 2 vezes e pronto, é o suficiente para matar. Voltando aí pro Fluminense, parece que o Odair Hellmann tá dando jeito no time, mostra que ele estuda bem os adversários, como ele fez contra o Flamengo nas finais do Campeonato Carioca. É um técnico assim que tenta arrumar o time de acordo com o adversário, tenta pensar num estilo de jogo, e as peças realmente deixam a desejar. Assim, o time do Fluminense é fraco, então tende ali a ficar no meio da tabela. Se continuar jogando o que jogou hoje, assim, não briga pelo rebaixamento, até porque ganhou de um time grande, né? Que estava lá em cima até agora. Fazendo uma comparação com o Bahia, por exemplo, que também jogou 2 jogos em casa, assim como o Fluminense jogou contra o Palmeiras e contra o Internacional. O Bahia jogou contra o Curitiba e contra o Red Bull. Com todo respeito, né? São times muito mais fracos. João, eu queria te ouvir. O Inter, depois de ganhar do Santos e ganhar na estreia do Curitiba, ganhou do Santos uma partida tranquila na quinta-feira. Hoje deixou a desejar, né? O Guerreirão fez um gol lá, mas faltou bola pro Inter hoje. Esse foi um outro jogo que eu acompanhei sem tanto foco assim, mas o que eu vi foi o time do Inter se mostrando esgotado, sem capacidade de mudar, entendeu? As peças que o Kudê tem para alterar, para mexer no time são limitadas. Assim. O Kudê, apesar dele mostrar um estilo interessante de jogo, ele botar o Inter para jogar de uma forma muito interessante, o time do Inter, apesar de não ser um time fraco comparando aos outros elencos, também não pode ser comparado aos times do mais alto patamar. Quando você compara o elenco do Inter com o Grêmio, com o Flamengo, com o Palmeiras, ou até com o próprio Atlético São Paulo, Mineiro. Aí Atlético Mineiro, você vê que é um time que está abaixo desses times, mas é isso. E como o Tito falou, o Hellmann conseguiu dar um nó ali no Kudê, observou bem, conseguiu montar um time
para jogar contra o Internacional e acabou dando certo. Né? Perdeu porque não botou o Rodinei para jogar. Ele Falando perdeu ainda, demais. falando sobre 2 jogos ainda, 2 empates que nós tivemos agora à noite. Matheus, queria te ouvir sobre esses 2 jogos, para a gente falar rapidinho. Fortaleza e Botafogo, provavelmente o jogo mais sofrível da rodada, junto com o Grêmio e Corinthians. E o Sport conseguindo arrancar no finalzinho, o Sport ainda 4 pontos, um empate contra o Atlético de Goiânia, em Goiânia, aquele Atlético de Goiânia que passou o carro no Flamengo. Pois é, você vê como um jogo sempre muda depois do outro. O Atlético, a gente esperava que o Atlético fosse ganhar com o Sport com tranquilidade, até estava ganhando, mas aí o que uma expulsão não faz no finalzinho do jogo, né? Fortaleza e Botafogo não tem muito o que falar. O elenco do Botafogo ainda é um elenco que vive muito de esforço e não tem Limitadíssimo. de esforço e é limitado e também não conta com um treinador que possa fazer esse time brigar por algo mais. E o Fortaleza, apesar de ainda ter o Rogério Ceni, que mantém o trabalho dele já tem algum tempo, ainda começa mal o campeonato e pelo menos contra um Botafogo dava para ter tirado uma vitória, simplesmente. E o esporte, até mesmo na situação do esporte, que a gente até comentou, né, sobre ter começado a temporada indo bem mal no Pernambucano, correndo risco de ser rebaixado, tá conseguindo tirar suas casquinhas, né, principalmente contra rivais de nível mais Diretos. próximo, rivais diretos, assim. Querendo ou não, o Sport tem 4 pontos, né? O que, aliás, só para complementar, o Bahia realmente tirou pontos, por exemplo, de times diretos, por exemplo, contra o Coritiba e contra o Red Bull, que por enquanto não vem mostrando que a hype não, né? Como é que fala? A animação que tinha moda. sobre a moda que tinha em cima do Red Bull. Eu tenho que parar de usar esses termos em inglês. O jogador do Atlético Goianiense, se não me engano foi Dudu, que foi expulso hoje, foi expulso por voltar ao campo sem autorização do árbitro após ser atendido na lateral do campo. Quer dizer, nem na pelada você faz isso, convenhamos, né? Nem jogando em clube social você faz outro. Imagina jogo profissional. Marcelinho, último jogo da rodada para a gente fechar sobre o Brasileirão rapidinho. Di Marinho resolvendo para o Santos de novo, 1 gol e 2 assistências. Confesso que foi uma surpresa, né? Porque encheram a bola do Atlético Paranaense, né? Olha, 2 vitórias, o time jogando bem, fazendo gols, venceu o Fortaleza, jogando bem, e aí vai e perde pro Santos, né? Que assim, que o Santos, todo mundo achando que pode cair esse ano, né? Devido, enfim, à sua grave crise financeira, mas que dentro de campo, né? A gente vê que o Cuca tá botando o time para jogar alguma coisa, né? E realmente surpreendeu, né? Marinho, uma grande atuação de Marinho, né? Um grande jogador, assim, e eu acho que é isso, né? Mostrou que o Santos, por enquanto, né? Enfim, apesar da crise, tá conseguindo responder em campo. Tito, pra gente fechar... Eu só queria fazer um breve comentário. Então, vai, eu João. acho que o Di Marinho ia ser excepcional no Corinthians. Rapaz, pro time que tem Janderson, Di Maria ou Messi. Eu queria ouvir o Tito pra gente fechar o último ponto sobre o Brasileirão antes que eu me irrite mais com você, meu amigo João. Será que o Atlético vai ser mais um ano forte em casa e fraco fora? Eu espero que seja fraco dentro, fora de casa, mas eu acho que não, porque eu acredito que sem público as diferenças de jogar em casa e fora vão ser minimizadas, apesar dessa rodada em específico, só o Flamengo venceu fora de casa. Assim. Eu acho que a tendência é que os jogos sejam mais Tito bota o Flamengo em todos os comentários dele, velho. Irmão, é isso. Seja isento, rapaz. Você é mais corneta que o Mauro César, bicho. Que isso. Pessoal, fechando sobre o Brasileirão, te cortei mesmo, chega de Flamengo. Fechando sobre o Brasileirão, queria contar a todos que eu estou ganhando o bolão interno do Tox Sports do Campeonato Brasileiro, certo? Calúnia! Se semana que vem eu estiver perdendo, esse assunto não será tocado em pauta. Pessoal, falando agora um pouquinho, a gente teve quinta-feira,
ou sexta-feira, melhor dizendo, o assunto foi comentado aqui no programa de sexto programa Tox Sports 8.1, aquele show do Bayern de Munique sobre a Barcelona, e muito se falou no final de semana sobre a saída do Messi do Barcelona, provável, e sobre a renovação dos clubes. Então eu queria que você comentasse, João, e depois o Marcelo. Primeiro, João, você acha que os clubes em geral demoram muito para renovar? Eu acho que sim. É bem simples Por quê? assim. Acho que, primeiro, eu acho que os times começam a pensar em renovação quando os jogadores começam a pensar em renovação quando os jogadores estão saindo. Você tem que começar a pensar em renovação quando o jogador está no auge, porque para você formar um jogador para aquela função demora. O jogador não vai sair da base com 16, com 17, 18 anos pronto para jogar. Então, É um trabalho a longo prazo, obviamente. Exatamente. Né? Então, na hora que você tem que tentar puxar os garotos da base para posições dos jogadores que estão no auge, para tentar, e ainda mais para entrosar com esses jogadores, que aí você vai tendo um cara bom para ajudar esse moleque, para mostrar ali, para trabalhar junto com eles. Eu acho que é fundamental no trabalho de renovação. Linho, a gente tem alguns times aí que não se renovaram como deveria, então num limbo sem fim, né? Vamos lembrar do Milan aqui, que além da falta de inovação teve uma crise financeira. Você podia comentar um pouquinho do Milan se você quisesse, e você acha que o Barcelona corre esse risco de chegar nesse ponto? Então, craque Marcos, eu queria comentar sobre o Milan, né? Maior da Itália, né? Enfim. Fácil. Que assim, era um time que encantava. Respeita a Atalanta, porra. Eu todo respeito à Atalanta e aos Coringas do Gasperini, mas não é maior que o Milan. Nesse canal só não se respeita a Lazio. Exatamente. Lazio é uma desgraça. Enfim, grandíssimo Livorno. O Milan é um time assim que é mais um caso assim. Eu não acho que vai acontecer a mesma coisa que o Barcelona, porque o Milan num ano ele ganhou o campeonato italiano com um time que era medíocre, tudo bem, assim, medíocre assim, ainda tinha o Robinho jogando futebol, Ronaldinho, né, você ainda tinha Ambrosini, você ainda tinha bons jogadores, que em 2 anos estava jogando com Niang, Pazini, assim, que era um combo de horrores, um show de horrores, o time do Milan. Montolivo, 10 e faixa, enfim, era um show de horror. O Barcelona, assim, o time do Barcelona não vai ser ruim, o elenco do Barcelona não vai ser ruim em 2 anos. A questão é a má escolha que o Barcelona fez e a não pensar em renovação, né? Porque, enfim, planejamento a longo prazo e, enfim, é uma coisa que se desconhece no Brasil, né? Tanto para o Estado brasileiro como assim, para os clubes de futebol, né? Um clube, por exemplo, que eu vejo que faz uma renovação que é interessante é o Real Madrid, que há alguns anos vem investindo em jovens jogadores, já pensando no futuro, e ao mesmo tempo emprestando eles, mas trazendo eles de volta, como é o caso do Odegaard, que é um cara que, se der certo, pode substituir muito bem o Modric, que, enfim, aos poucos, né? Desde a perda do Cristiano, né, Marcelo? Desde a perda do Cristiano, o time vem sofrendo realmente com a perda do Cristiano, mas você vê que existe um projeto de renovação ali, de você ter, enfim, jovens jogadores para o futuro, coisa que não se vê no Barcelona, assim. Por mais que o Barcelona tenha comprado jovens jogadores, né, você não vê um pensamento de reposição, você vê simplesmente contratando jovens jogadores porque eles apareceram no mercado, como é o caso, por exemplo, do De Jong, que é indiscutível que é um ótimo jogador, mas apareceu no mercado Você acha que o Dembélé se encaixa nessa condição também? 120 milhões de euros, né? Agradeço ao Barcelona por levar ele do Borussia por esse preço, assim. É um bom jogador, mas, assim, não correspondeu 1/3 do que deveria, né? Como é o caso do Coutinho, que chegou para resolver, como é o caso do Griezmann, que chegou para resolver, e ao mesmo tempo não resolveu, assim, não foi 10% do que deveria ter sido. E são essas contratações caríssimas, de peso, que vão minando o time, né? Não tem a saúde financeira que sustenta um gasto errado desse a longo prazo. Com certeza a gente tem esse problema muito sério quando a gente trata o Barcelona, que é o que está nesse momento, falando sobre isso, né? Poucas pessoas sabem o que pode ser o futuro próximo do Barcelona, que mesmo com a perda do Messi, tem alguns bons nomes, como Ter Stegen, o próprio De Jong, que você falou, o Luisito Soares, que já passou dos 30 anos, o Antoine Griezmann, mas ninguém que chame a responsabilidade de fato. Tito, a gente vê no Brasil, puxando esse assunto para o Brasil, times que estão muito bem e que, quando estão muito bem, vão surfando nessa onda, gastam muito dinheiro, não pensa no futuro, não pensa na base, e depois
se lascam, digamos assim. Eu acho que essa parte de renovação dos times europeus e times da América do Sul, elas são um tanto diferentes, porque times de sucesso da América do Sul, eles se desfazem sendo vendidos para a Europa, né? Então, você viu recentemente o Corinthians de 2015, que foi campeão brasileiro, era um time que... No caso do Corinthians, foi para a Europa, foi para a China. Foi no auge da busca da China com jogadores brasileiros. E eram jogadores que tinham a multa rescisória muito baixa, né? Até um fato que não costuma acontecer, porque às vezes o time vende bem. E na Europa, essa renovação acontece porque ela deixa de acontecer, na verdade, porque os times estão sendo vitoriosos. E como é que você se desfaz de um time vitorioso? Até porque um cara como o Busquets no Barcelona, por exemplo, por quanto ele sairia do Barcelona há 2 anos atrás? Na casa, assim, acima dos 50, 60 milhões de euros. Então, que time está disposto a pagar isso por esses jogadores? Então, falta esse tipo de planejamento. O Marcelo tocou bem no caso do Real Madrid, que contrata jovens jogadores, empresta, dá rodagem para eles, às vezes vende com cláusula de recompra, compra o cara, se mantém aproveitando. E a gente vê o Barcelona gastando, nessas 3 contratações citadas pelo Marcelo, Griezmann, Dembélé e Coutinho, mais de 100 milhões de euros por jogadores que o Griezmann ainda tem uma esperança, o Dembélé não sai, é pior do que o Berril, não sai do departamento médico, e o Coutinho já tá aí no Bayern, e o Bayern não quer comprar, né? Então, e o Coutinho metendo gol no próprio Barcelona, por sinal. 2 gols e assistência, né? Então, a questão da renovação não é nem você tirar os caras, os tops que estão lá, né? Mas você trazer jogadores jovens que possam suprir a posição desses tops. Vamos supor, por exemplo, que o Bale tivesse dado certo no Real Madrid, né? Na carreira de jogador de futebol, não de golfista. Você teria no Real Madrid, por exemplo, alguns caras, tipo o Rodrigo ou o Vinicinho, que até poderiam fazer com que isso aconteça. Mas falar que o Bale não deu certo com 3 Champions nas costas é sacanagem também, né? Amigo, o preço que foi pago por ele não deu certo. Você sempre é comparado com o contrato. O Berril tem 2 Libertadores, não deu certo? O Bale, 100 milhões de euros. Olha os 3 que custaram mais de 100 milhões de euros do Barcelona. Também não deram certo. Também não deram certo. Pergunta do torcedor do Real Madrid: é satisfeito com o que o Bale fez esses anos todos do Real Madrid? Eles podem ser gratos por ter feito gol de bike no final da Champions, mas foi pouco porque foi pago por ele. Acho que você está gastando muito sua função de... Você está comentando demais, essa é a questão. Não, você está dizendo que ele está comentando demais, Tito? Puta que pariu, velho. Tá falando bosta, Tito. Não, me impressionou que eu falando do Bale, não falou do Flamengo, né? Eu queria ouvir o Matheus Takahashi agora, nessa questão de renovações, mas em seleções. A gente vê seleções que ganham a Copa do Mundo e passam por um período sem ganhar, e tem sido recorrente, seleções campeãs do mundo não passarem de grupo da Copa do Mundo seguinte, desde a Copa de 98, só quem passou de fase no grupo seguinte, campeão, foi o Brasil. Então a gente vê essa tragédia, então essa renovação não fica restrita só aos clubes, né? Não, é evidente. Ou essa falta de renovação não fica restrita só aos clubes. Evidente. E em todos esses casos a gente vê que o padrão geralmente se dá muito em questão às vezes de gratidão, assim, de certa forma. Afinal, o cara foi campeão do mundo e basicamente mantém pelo menos metade do elenco para a Copa seguinte. E até mesmo conseguem resultados que, tipo, que à primeira vista sempre parece que é algo bom, tipo a Alemanha, que na última eliminatória venceu 10 de 10 jogos, mas aí você pega os rivais da Alemanha, Azerbaijão, Noruega, Irlanda do Norte, duas seleções que não trazem realmente um desafio para a Alemanha. Chegou na Copa do Mundo e perdeu da Coreia do Sul, né, convenhamos. Chegou da Alemanha e perdeu do time do México, na única atuação boa do México na Copa, na minha opinião, e por uma Coreia do Sul que estava bem engajada para jogar na Copa, mas que ficou dentro de suas limitações. E você percebe, e aí você pensa, se a França vai manter esse padrão, por exemplo, para 2022, né, de acabar mantendo boa parte do elenco, do time que ganhou o bicampeonato, e se isso vai acabar virando uma falha também, vai acabar pesando bastante.
Apesar de que da França já tem um diferencial de que o elenco é ligeiramente mais jovem do que era o elenco da Alemanha de 14, do que era o elenco da Espanha de 2010, ou mesmo, e por aí vai. Então tem essa vantagem. O João queria falar, e eu queria que você comentasse também que isso no Brasil ocorre muito também, né? O Brasil tem sérios problemas de se renovar seleções de uma Copa para o outro, pensando em seleção. O que eu tinha pedido para falar naquele momento, só que eu lembrei do caso do Real Madrid, que o Real Madrid, por exemplo, já tem um Valverde para substituir o Kroos, né? Tem o Mandi para substituir o Marcelo, por exemplo. Exatamente. Então você vê que ele já começou esse processo de renovação e está bem nesse processo de renovação. Na questão das seleções, eu acho que a renovação da seleção ela é um pouco mais complicada porque você não pode pegar um jogador de outro país, né? Os clubes eles vão comprando de outros times, mas a seleção ela precisa do que aquela geração de jogadores deu certo. Então é um pouco mais complicado. A gente viu que, por exemplo, a Alemanha conseguiu trabalhar muito bem isso em termos de incentivar os clubes a gerar novos jogadores, mas de forma geral isso é algo mais difícil de fazer. Enquanto seleção. Mas a seleção, por outro lado, tem também que o objetivo são 4 anos depois, né? Não, com certeza. Você acaba uma Copa, você já tem que estar pensando 4 anos na frente, porque ganhar a Copa das Confederações, Copa América e fazer uma Copa do Mundo merda não adianta nada. Eu acho que vale salientar também o caso do Brasil, né? O Brasil ele tem dificuldade de renovação, ele fica muito... Sim. O Brasil é o exemplo clássico de você ficar refém à safra. Se surgir um jogador bom, aí beleza, a gente vê o que faz, que é o caso da nossa última seleção, né? A gente tinha alguns jogadores e falou, não, beleza, vai nas costas desses jogadores. E a gente viu que não é assim, você precisa ter um projeto da sua confederação para ajudar os clubes a gerar novos jogadores para você conseguir formar uma base boa e depois uma seleção boa. Mas não um projeto igual ao do Luxemburgo. Não, pelo amor de Deus. Nas seleções europeias, pelo menos, você tem esse trabalho feito de 2 em 2 anos, por causa da Euro também, que é bastante importante. Sim. Tito, rapidinho, Tito. Não, e refém também, complementando isso que o João falou, e refém também de vitórias enganosas, né? Às vezes uma vitória em Copa das Confederações, em Copa América, engana bastante aí para uma geração inteira. Especialmente se tiver gol do Fred deitado. Pessoal, falando em enganações, a gente esteve na Champions League ontem, uma das maiores pipocadas da história, e foi o City perdendo do Lyon de 3-1, e eu me arrisco a dizer que a derrota foi merecida. Senhores, eu queria que vocês comentassem sobre pipocadas, então, hoje. Já que nós temos aqui 3 flamenguistas, né? Eu habituei um corintiano aqui, especialmente quando a gente fala de pré-libertadores. Primeiro, Linho, algumas pipocadas que te vêm à mente, e por que elas acontecem? Assim, tem umas coisas assim que são inexplicáveis, né? Assim, algumas assim são tragédias anunciadas, né? Como foi o 7-1, né? Mas assim, tem outras que são inexplicáveis, assim. Por exemplo, a final de 98, né? Que é uma coisa que dói em nós todos brasileiros até agora, que enfim, poderia ser bicampeão do mundo seguido, e aquela crise toda do Ronaldo, um dia antes do jogo, enfim, fez o Brasil ter uma atuação apática, que enfim, a próprio jogo de 2006 contra a França também, que tudo bem que a seleção ia dando sinais ao longo da Copa de que isso poderia acontecer, né? Iria acontecer, mas enfim, aconteceu. E eu, quanto flamenguista, né? América do México, o Joel Santana não sabia nem que podia levar 3 gols. Ele deu a declaração de que não sabia que podia perder de até 2 gols. O técnico do time não sabe como é que ele vai poder jogar, né? E, enfim. Aí também a nossa pipocada para a Universidade de Chile, que era um grande time, tudo bem, mas, enfim, perder de 3-2 no Maracanã igual perdeu, isso não acontece, né? E eu acho que é uma soma, às vezes, assim, tem sempre aquela porcentagem que pode ser um dia muito ruim, alguma coisa aconteceu que ninguém explica, o time resolve jogar mal, o técnico mexe mal, e tem aquelas tragédias anunciadas que a gente não quer ver, né? A gente, enquanto torcedor, não, o time tá jogando bem, tá indo, mas aí, enfim, é a famosa tragédia anunciada, como foi o 7-1. João, até que ponto o salto alto ele é crucial numa pipocada? Eu acho que
a segunda maior pipocada dos brasileiros seria a de 2006, né? É salto alto total, né? Então, acho que salto alto ele deve ser responsável aí por pelo menos metade das pipocadas da história do futebol, porque você vê o caso do Flamengo da América do México também, um salto alto do caralho também. O Brasil, a pipocada não foi nem no jogo contra a França, né? O Brasil entrou naquela Copa pipocando já, porque foi só jogo ruim. Com a seleção monstruosa, só fez jogo ruim. Então... E uma pipocada que te faz sofrer até hoje? Acho que a de 2006 é a que mais me dói. A de 2006 é a da América do México. Né? São as mais sofridas para mim. Matheus, e a pipocada? Aqui não vai o salto alto, mas aquela que você acha que o jogo tá ganho e toma aquela virada no final. Eu acho muito oportuno tanto que você fez essa pergunta em específico, porque eu estou justamente com a camisa que o Cruzeiro, que era o uniforme do Cruzeiro em 2009, quando o Cruzeiro jogou pela última vez uma final de Libertadores e foi derrotado desse jeito. O Cruzeiro abriu o placar e acabou sendo surpreendido com uma virada com 2 gols do Bozelli. E depois disso o Cruzeiro no máximo alcançou as quartas de final da Libertadores e depois disso, enfim... Mas é isso. Essa é a que mais dói em você ainda? Essa é a que mais dói? Enfim, tem algumas outras eliminações do Cruzeiro já foram eu achei que foram mais humilhantes, tipo 2016, quando o Cruzeiro perdeu de 3-0 pro River Plate em pleno Mineirão. Mas aquilo ali também era um pouquinho de tragédia anunciada, porque o elenco do Cruzeiro já estava sendo desmontado e a diretoria fez uma cagada de mandar o Marcelo Oliveira embora depois disso. Mas eu acho que é mais sentido realmente essa do Estudiantes, porque o Cruzeiro poderia ser tricampeão da América. Facinho. Tito, além daquelas pipocadas dentro do jogo, né? Tipo Milan e Liverpool, aquela final da Champions que vinha de 3-0 e tomou o empate e a derrota nos pênaltis, tem aquela pipocada antes do jogo, né? O time que vê o adversário já pipoca. Especialmente em alguns clássicos. Com certeza, sim. Podemos falar de Palmeiras e Corinthians, né? Porque o Palmeiras ultimamente não... Apesar de ter vencido de maneira mequetrefe aí o campeonato estadual nos pênaltis, sempre pipocou aí contra o Corinthians nos últimos anos. Como flamenguista, as pipocadas do Flamengo na Libertadores sempre doeram, assim. O Marcelo esqueceu de lembrar da do São Lourenço, que pelo amor de Deus, é absurdo. E assim, comentando um pouquinho do jogo também do City e do Lyon, cara, nem eu perdi aquele gol que o Sérgio perdeu. Como ele perdeu aquele gol? O De Bruyne deve ter enfiado a mão na cara do cara, o bicho jogando tudo pelo time inteiro, o cara vai lá, tem a chance de empatar o jogo, levar para prorrogação e dar aquela pipocada. Assim, não tem explicação. E quando o Tito disse que até ele faria o gol, para quem conhece o Tito sabe que se ele disse que ele faria o gol é porque o gol estava mais que feito. Atacante móvel, rapaz. Nível Sterling, nível David. Matheus, você quer fechar rapidinho para a gente fechar? Não, porque a gente estava falando de pipoca, mencionamos algumas falhas do Flamengo, eu falei algumas do Cruzeiro, mas a gente esqueceu de falar do país com o maior PIB concentrado em pipoca, que é a Argentina, que é um país que desde 93, salvo engano, não vence um título com um elenco profissional. É mesmo. Desde então, a melhor glória foi com o time Sub-23, que no Ouro Olímpico de 2008, e que teve a chance de ganhar a Copa do Mundo no Brasil. 2004 desperdiçou. 2004 que ganhou medalha também. Mas ainda assim, e perdeu várias vezes a Copa América, inclusive as últimas duas para a seleção do Chile. Ou, perdão, foi as últimas duas? Do Chile. As anteriores da última, no caso, né? Uhum. Justamente para o Chile. Enfim, é isso. A gente não pode deixar de mencionar a Argentina, nossos irmãos, nossos vizinhos do Sul aí. E tem aquela pipocada individual do atleta também, né? Tipo o Júlio César contra o Holanda em 2010. Pessoal, queridos... O cara pediu desculpa aí, porra, pelo 7-1 no jogo. Vocês não viram, Eu quero não? que ele se foda as desculpas dele. Entregou a Copa do Mundo. Pessoal, vamos encerrando o programa hoje. Joãozinho, valeu. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meus amores. Até a próxima.
Mateuzinho, Matheus Takahashi, tchau, tchau. Falou, Marcos, falou, Tito, Marcelo, João. Um abraço e é nóis. Linho, Boa noite a todos, boa noite, craque. Mais uma vez, uma grande atuação minha na retaguarda da defesa. Titinho, Valeu, galera. Boa noite. Agradecer aí também a Jade, a participação de hoje, brilhante. É isso, até semana que vem. pessoal, agora nós temos Toques Esportes no meio de semana, falando um programa menorzinho, analisando o que acontece no meio de semana. Se você gostou, dá o like, compartilha, se inscreve aí, liga o sininho, compartilha com os amigos, só para a gente poder ter um motivo para continuar falando bobagem aqui, certo? João, Tito, Marcelo, Matheus e Jade, muito obrigado para vocês. Eu sou o Marcos, vulgo Marquinhos 10 Faixa, certo? A gente se vê semana que vem. Valeu!